Beleza. Muito bem. Hoje é dia 25 de agosto de 2021, 19 horas e 5 minutos. Estamos dando início a mais uma aula da disciplina Modelagem de Negócios. Eu sou o professor Galileu Montamaia. Falamos na aula passada sobre o... Deixa eu ver aqui, para não falar nada errado. Plano de marketing, isso mesmo. Trabalhamos o plano de marketing na aula passada. E na aula de hoje vamos trabalhar o plano operacional. Muito bem, né? Nós já evoluímos do sumário executivo, análise de mercado, plano de marketing e agora o plano operacional. Por que nós devemos, antes de abrir um negócio, realizar um plano de negócios? Alguém arrisca? Para saber se é viável? Boa resposta. Boa resposta. Para saber se aquela proposta, aquele modelo de negócios se apresenta viável, né? Para tanto, nós podemos trabalhar 3 cenários, né, Carolina? O cenário mais provável, com nossa previsão de vendas mais provável que nós chegamos, né? E é uma tarefa muito difícil. Nós vamos trabalhar isso na parte financeira, né? E não é fácil fazer uma boa previsão de vendas. Também temos o cenário otimista, né? Caso o ambiente externo mude e se torne favorável ou mais favorável ainda ao nosso negócio e as vendas cresçam X%, e um cenário pessimista, onde as previsões não se realizem e as vendas caiam X%. Muito bem, para analisar a viabilidade do negócio. Fazer um plano de negócios. Quando eu faço um plano de negócios, e lá nessas projeções que nós fizemos, a parte financeira, né? Lá no plano financeiro, nós vamos lá ver essas avaliações e apresenta-se viável esse negócio. Desta forma, eu tenho certeza que o meu negócio, que a empresa vai dar certo? Eu acredito que não, Por que não, Caroline? Vamos lá. porque tem fatores externos não controláveis. Por mais que você faça um plano de negócio, não pode ter uma certeza absoluta que ele vai dar certo. Legal. E já usou o termo técnico, hein, Caroline? Parabéns, hein? Bacana. Fatores externos não controláveis. Legal, ó. Fiquei feliz agora, hein? Se fosse um concurso aí, teria tirado de letra, né? Além dos fatores externos, os quais a Caroline citou, existe mais algum fator que pode interferir no sucesso do nosso negócio? E aí, pessoal? Quem arrisca? Fiquem à vontade. Aqui dá para errar, não pode errar lá fora. Professor, pode falar interno no sentido de má gestão? Isso. A sua gestão, ela está ligada ao aspecto interno. Você tem controle sobre sua gestão, né? Então, os fatores internos, eles estão mais afetos à empresa, né? Você tem maior controle sobre ele. A má gestão, ela é um dos fatores, é o segundo fator, né? Então, o primeiro fator que leva as empresas a não terem sucesso durante após 2 ou 3 anos, é a falta de planejamento, né? Que falta fazer um plano de negócio e depois continuar o planejamento. E o segundo motivo é a má gestão, né? Então, as pessoas vocês, não é o caso de vocês, né? Não será o caso de vocês, porque vocês estão fazendo um curso de gestão, administração, contábeis e economia, e isso ajuda muito, muito mesmo na hora de você montar um negócio, né? Mas imagine outros colegas que vêm de áreas não tão afetas à gestão, né? Por exemplo, o cara fez agronomia, e sem desmerecer, né? Porque o cara ficou muito ligado às questões do curso, e de repente ele quer montar lá uma casa agropecuária, né? E ele pode ter dificuldades, né? Eu já atendi um mestrando em agronomia, que estava
queria transformar os estudos que ele fez no mestrado em um negócio, né? E na conversa que eu tive com ele, ficou muito claro que tinha muitos aspectos que ele não conseguia perceber da gestão do negócio, né? Além da Caroline, só a Caroline participa da minha aula. Parabéns, Caroline. Vou ter que dar um ponto para você e o pessoal. Não comenta nada, está tudo certo, né? Existem outros fatores que podem interferir nesse sucesso do nosso plano de negócios. Existem vários fatores, né, pessoal? O que a Caroline comentou com a gente agora, eles são, assim, estão mais claros para vocês, né? A mudança no ambiente externo, a má gestão, né? Mas aspectos do ambiente interno também podem levar, né, a um problema de você conseguir executar o seu plano de negócio. Por exemplo, você contava que um dos profissionais que estão participando do projeto continuasse com você, e ele tinha boa parte do know-how do negócio, né? Ele acaba saindo, né? E muitas vezes você não teve uma precaução com relação a isso. Mas, enfim, né? Quando nós fazemos um plano de negócios, nós estamos procurando antecipar possíveis problemas que a empresa teria no seu dia a dia, né? Então, tem muita gente que monta um negócio sem planejamento e acaba tendo que ir ajustando a empresa no dia a dia. As startups hoje, pessoal, elas agem muito assim, né? Então, não deu para você ainda modelar totalmente o seu negócio, e muitas vezes ela não tem um plano de negócio muito bem escrito, né? Não está muito claro, mas ela começa a rodar, e aí, com essa experiência do dia a dia, até porque você não tem tantos investimentos, né, numa startup do que numa loja tradicional, então eles acabam tocando o barco e aprendendo aquela história, trocar o pneu com o carro andando, né? Então, a gente pode tentar fazer um plano de negócio mais robusto possível, mas assim, muitas vezes ainda tem problemas que podem afetar e não dar certo. E nesse modelo de negócio startups que tem acompanhado aí esse novo modelo, né, muitos empreendedores acabam colocando o carro para rodar e muitas vezes está faltando alguma peça ainda que ele vai procurar essa peça conforme as coisas vão caminhando, né? Qual a principal? Por qual etapa eu começo o nosso plano de negócio? Olha lá, ó. Sumário executivo, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, construção de cenários, avaliação estratégica ou avaliação do plano. Por qual dessas etapas eu começo? Devo começar, pessoal? Pela análise de mercado, né? Opa, bacana, Eduardo. Legal, hein? Vocês estão afiados aí, hein? Por que eu devo começar pela análise de mercado? Porque você tem que conhecer o ambiente que você está entrando para ver se está favorável, se tem as chances de dar certo, as coisas. Quais são os elementos que eu vou investigar nessa análise de mercado? Boa noite, Mário, seja bem-vindo. Não falei boa noite para o Pedro? Se não falei, Pedro, boa noite. Na análise de mercado, o que eu vou avaliar? Boa noite. Professor, geralmente é o ponto em que você pode analisar para poder melhorar no seu negócio, né? Sim, mas especificamente nós temos alguns itens lá que eu tenho que certamente avaliar. São os clientes, professor? Concorrentes e fornecedores, é isso? Seu público, né? Isso aí, Felipe, isso aí, Carolina, né? A Carolina falou em termos de cliente, o Felipe em torno de público, mesma coisa, né? Então, eu tenho que entender claramente quem é meu público-alvo, né? Depois eu tenho que entender quem são meus fornecedores, quem são meus concorrentes, né? Então, como é que eu vou estabelecer um plano de marketing, pessoal,
né? Se eu não sei qual é o preço da minha concorrência, né? Se eu não sei qual é o perfil do meu cliente, então como é que eu vou traçar uma estratégia de comunicação se eu não sei se são homens, mulheres ou os dois, são pessoas mais jovens ou mais velhas, são aventureiros ou não, né? Então, a análise de mercado, ela nos dá uma base, uma boa base para que a gente possa depois estabelecer as nossas estratégias de marketing, principalmente, né? Em alguns planos de negócio, o autor coloca o plano de marketing dividido em análise de mercado e estratégia de marketing, né? Aqui no caso do Sebrae, ele dividiu, ele fez 2 etapas, né? Não tem problema, né? No entanto, a gente tem que estar muito claro que a gente tem que trabalhar essa análise de mercado inicialmente para que a gente tenha elementos, né? Para poder estabelecer nossas estratégias, né? Então, qual é a variedade de produtos que meus concorrentes oferecem, né? Então, é claro, né, pessoal? Eu até comentei com vocês em aulas anteriores, né? Que tem muitos empreendedores, o cara tem tanto know-how, tanto conhecimento de mercado, que muitas vezes ele, com poucas informações, ele já consegue tocar o seu negócio, muitas vezes sem fazer um plano de negócio, né? Então, o cara conhece muito bem quem são os concorrentes, conhece todas as estratégias, as condições de venda de fornecedores, né? Conhece o cliente, né? Então, geralmente, eu vinha atendendo, né, lá no Sebrae, né, pessoas que eram gerentes de algumas lojas de alguns segmentos e acabavam saindo da empresa e montando seu próprio negócio, né? Então, o gerente, então, ele conhecia o cliente porque ele estava em contato direto com o cliente, né? O gerente é lá. Muitas vezes ali é o para-choque junto com os vendedores ali, né? Tudo que está acontecendo, né? Ele também mantinha um bom relacionamento com os fornecedores, né? Então, quando um vendedor chegava para fazer a venda lá na loja, ele acabava tomando um cafezinho com o vendedor enquanto esperava ser atendido, né? E por aí vai, né? Conhece também os concorrentes, porque ele disputava mercado como gerente dessas outras lojas. Então, veja que às vezes as pessoas perguntam, né? Mas vocês estão estudando aí, tá? Mas eu conheço um cara, né? Então conheço um cara, uma mulher, né? Quer dizer, conhecem exceções, né? Que tiveram sucesso sem fazer um plano de negócio. Sim, existe, sim. O ambiente estava muito favorável, né? Quando vocês estudaram lá em planejamento estratégico, né? A postura estratégica, ameaças e oportunidades, o ambiente estava com muitas oportunidades, estava faltando empresa daquele segmento no setor, e o camarada, com a sua experiência, botou a empresa para rodar, vendendo com altas margens, tendo uma rentabilidade ótima, porque não tinha grandes concorrentes, e o cara consegue estar muito bem. Eu conheço alguns casos assim. Legal. Antes de começar a tratar de plano operacional, algum comentário, alguma curiosidade, algum detalhezinho a mais? Fiquem à vontade, pessoal. Estamos aqui para trocar umas ideias com vocês sobre o assunto. Então, ixi. Vamos lá. Aí. Muito bem. Aula 5, terceiro bimestre. Plano operacional. Todos estão vendo aí? O slide plano operacional descreve como uma empresa organizada, tá, patati patatá? Sim. Ótimo. Então vamos em frente. Então, vamos lá. O plano organizacional descreve como a empresa é organizada internamente, né? Então, agora nós vamos olhar para a estrutura interna da organização, né? Tem umas empresas que têm uma estrutura mais complexa, outras nem tanto, né? Não é porque você é uma grande corporação que você tem que ter grandes fábricas, por exemplo. Hoje nós percebemos que tem marcas muito famosas que terceirizam sua produção, né? Então, é uma decisão estratégica da empresa, né? Do ponto de vista da sua capacidade de produzir ou vender, né? Então, se for uma indústria, como é que é o arranjo dessa indústria, né?
você vai trabalhar linha de produção, lá inventada lá pelo Ford há mais de 100 anos, ou vai trabalhar por células, né? O modelo Toyota de produção e coisa e tal. Então, como é que vai ser o arranjo produtivo? Como vão estar distribuídas as máquinas, né? Como vão estar distribuídos, se for no caso de uma loja, vai estar distribuído o layout da sua loja, gôndolas, provadores, né? Ou balcões, enfim, como é que vai estar disposto isso aí, claro, né? Olha lá, infraestrutura, layout, e também vamos falar dos recursos humanos, necessidade de pessoal, né? Alguns autores destacam o caráter estratégico e não operacional do plano de negócio, portanto, a etapa deve ser objetiva. O que é esse caráter estratégico, né? Então, de repente, se você tiver aí condições de inovar no seu plano operacional, como foi que aconteceu com o Henry Ford, né? Quando ele olha para a linha de produção lá dos matadouros, né? Não sei se de carne bovina ou de suína, mas enfim, né? O processo, né, que os matadouros lá, os frigoríficos norte-americanos desenvolviam, e de repente ele transforma aquilo numa linha de produção automotiva, né? Então isso revolucionou a indústria automotiva mundial, né? E durante muitos anos foi uma estratégia utilizada por boa parte do segmento, né? Só mais tarde, né? Bem mais tarde que surgiram outras opções estratégicas aí para o seu layout de produção. Então, você tem alguma situação que você possa estrategicamente aí inovar nesse aspecto? Muito bem. Você está fazendo lá, desenvolvendo o seu plano de negócios, né? E aí, então, algumas perguntas, até perguntas que podem surgir caso você venha participar de alguma banca, né? Levar o seu projeto lá para uma aceleradora ou para uma incubadora, né? Os produtos estão em desenvolvimento? Então, que estágio está o seu produto, né? Quando os produtos poderão ser levados ao mercado, né? Então, muitas vezes, pessoal, a gente tem lá uma ideia, um camarada com uma patente, né? Aqui embaixo, marcas e patentes, né? Uma patente já de seu poder, né? Mas ainda não vendeu nada. Então, muitas vezes, as pessoas querem saber, né? Se tiverem interesse no seu negócio, né? Em que fase que estão, né? Está na prototipação, né? Já tem algumas unidades prontas, já foi feito alguma validação em termos do seu negócio, em termos de venda, né? Há necessidade de deliberação de órgãos governamentais? Né? Então, vocês aí estão acompanhando a pandemia, né? E a Anvisa, como ela atua fortemente na regulação, né, e regulamentação dos remédios, né, no caso das vacinas. Então, pode ser que existam vacinas, existem, né, vacinas que estão sendo utilizadas em outras regiões do mundo, mas aqui no Brasil não pode ser utilizada porque não passaram ainda pelo crivo da Anvisa, né? Isso está errado? Não. Né? Nós temos que ter, por parte do governo, órgãos reguladores que cuidem dessas questões, né? No entanto, é aquela questão da burocracia, né? Então, em alguns segmentos, né? Esse processo pode demorar, né? Então, tem que deixar muito claro nesse plano operacional em que estágio está o seu produto, né? Ele é simplesmente um desenho, ele já está prototipado, você já tem unidades para levar ao mercado, você já vendeu algumas unidades, né? E aí, você já tá com a liberação para poder fazer a venda do produto, né? E aí, pessoal, tem questões aí que são muito... Opa! Tem questões aí que muitas vezes o Anderson que está chegando. Seja bem-vindo, Anderson. Tem questões que estão muito próximas da gente, né? Você quer, por exemplo,
você tem uma chácara, né, e quer produzir lá a partir do leite lá das vaquinhas lá que você está cuidando, né, quer produzir um queijo, né? Então, você tem que passar aí pelos órgãos competentes, né, como a saúde, né? Você vai vender só em Maringá, então você tem uma certificação para a cidade de Maringá. Ah, eu quero vender para todo o estado do Paraná. Ah, então tem que ter uma certificação estadual, né? E por aí vai. Então a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. Será necessário algum parceiro-chave para o sucesso do negócio? Lembrem-se quando nós fizemos o Business Model Canvas e usamos a Nespresso como exemplo, né? Ela colocava lá para parceiros chaves as fábricas das maquininhas, né? Então, se o pessoal lá resolvesse não fabricar, né? Daria algum transtorno para vocês, né? Porque para a Nespresso, né? Teria que buscar novos parceiros, né? Então, será que existe algum parceiro-chave para o sucesso do seu negócio, né? Você está montando uma franquia e você é obrigado a comprar dessa franquia, né? Por exemplo, Cacau Show, né? Você não pode colocar outro produto dentro da Cacau Show, né? Então, se esse parceiro-chave, né, tiver algum problema, como isso interfere no seu negócio, né? Quem detém o know-how do negócio? Essa pergunta é muito importante, né, pessoal? Tem dentro da sua estrutura aí que você está montando, né? Quem que é a pessoa que tem o know-how do negócio, sabe fazer a coisa acontecer aí, né? É você mesmo? É algum outro sócio? É alguma pessoa que você vai contratar, né? Você já contactou essa pessoa? Você já fez um contrato com essa pessoa para que ela não te abandone no meio do caminho? Né? Marcas e patentes. Por quantos anos eu posso registrar minha marca, pessoal? E aí? Eu não entendi a pergunta, professor. Você vai lá no NPI, Anderson, e aí você solicita o registro da sua marca para a sua empresa, para o seu produto. Por quantos anos você pode utilizar essa marca? Mediante a renovação, eu posso usar por 10 anos, não é? 20 anos? Eu posso fazer um primeiro registro por 10 anos, né? E aí, a cada 10 anos, eu tenho que me manifestar junto ao INPI que eu quero renovar a utilização da marca. E essa renovação, ela pode se dar de forma indefinida, desde que você utilize a marca, né? Se você me fizer um registro de uma marca e durante não sei exatamente quantos anos aí você não utilizar, você perde o direito de utilização dessa marca para aquele segmento que você registrou, né? Então, patentes, né? Você tem algum registro de patente? Ou como é que está encaminhado lá no INPI, né? Já tem alguma posição do INPI com relação a essa patente? E aí, por aí vai, né? Então, como eu falei já em outras aulas para vocês mesmos podem ir diretamente ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, solicitar o registro da sua marca e também da patente, né? Ou você pode utilizar um despachante, um intermediário. Nós temos aqui na região dezenas de empresas que trabalham com registro de marcas e patentes, ok? Tranquilo? Vamos em frente? Ok, então aqui está o layout, né? Está o layout aqui, então, coloquei aqui de uma loja de varejo, né? Onde temos a planta baixa aqui, que dá a ideia para quem está nos contratando, aliás, desculpe, dá uma ideia para quem está analisando o nosso plano de negócios de como será a nossa loja, né? E aí, então, a partir dessa planta baixa aqui, a pessoa vai dar uma avaliada, ver como é que você pretende lançar o seu negócio, né? Atende às exigências e regulamentações dos órgãos públicos, né? Então, por exemplo, existe alguma norma
que estabeleça distância entre mesas. Existe alguma norma que, de acordo com o tipo de negócio que você está abrindo, você tem que ter luminosidade, né? Tantos lumens, né? Durante o dia, durante a noite, né? Então, temos que nos atentar a isso, né? Às vezes, de acordo com o tipo de negócio que você vai montar, eu tenho que verificar essas questões, quantas pessoas eu posso receber na minha loja, né? Hoje em dia é comum você chegar nos bares e restaurantes, por exemplo, né? E ter lá uma placa indicando qual é a capacidade máxima do estabelecimento, né? Quantas pessoas sentadas, quantas pessoas de pé, né? E por aí vai. Mas também atentem-se para a questão de luminosidade, certos tipos de trabalho onde o funcionário vai ficar ali muito tempo, sentado numa bancada, fazendo um esforço ali repetitivo e tal, ele acaba tendo também que seguir a regulamentação de algumas normas, né? Acessibilidade, nós falamos isso já na aula passada, né, pessoal? Então, muitas vezes você vai locar um imóvel para montar a sua empresa e muitas vezes você tem mezanino, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí para ver se é necessário ou não a implantação até de elevadores, né? Para certos tipos de locação, a adequação que a gente faz, que nós temos que fazer para o nosso negócio, ela acaba ficando aí muito caro, né? Inviabilizando a nossa empresa, né? Sinalização horizontal para deficientes visuais, né? Então, a Prefeitura de Maringá, de tempos em tempos, ela vai atualizando as suas normativas, né? E, muito provavelmente, se você for fazer a locação de um imóvel comercial e que não tenha essa sinalização tátil, né? Indicando para o deficiente visual como ele pode se deslocar, você vai ter que bancar com essa despesa aí, providenciar rebaixamento de guia, enfim, uma série de reformas para adequar o seu imóvel às normas da prefeitura, né? Acho que na aula passada, comentei com vocês que foi exatamente naquele dia que a prefeitura lançou o Alvará Online, né? Onde você, em poucas horas, pode já ter um registro na prefeitura para dar sequência na sua empresa, contratar funcionário, enfim, começar a montar a sua empresa, né? Mas isso não vai dispensar você de cumprir todas as normas que a cidade e que as normas da cidade, estado e o da União exigem com relação ao seu negócio, né? Você vai assinar um termo de compromisso e mais tarde os fiscais farão uma visita à sua empresa e, se não estiver de acordo, com certeza eles farão um auto para você, dando um tempo para você fazer as adequações necessárias, e se não fizer, você poderá ser autuado, né? Então, atenção com acessibilidade, sinalização horizontal para deficientes visuais, né? O teu layout facilita o processo de trabalho, produção ou venda do produto, né? Então, esse aí que é o padrão recomendado, né? Tem como melhorar, então por aí vai. Plantas detalhadas, apresentar nos anexos, né? Então, veja, pessoal, não é o volume físico, né, do seu plano de negócios que vai garantir a ele uma boa avaliação por parte das pessoas, né? Então, se você achar necessário apresentar plantas detalhadas do layout ou da sua futura empresa, né, faça lá em anexos. Caso a pessoa se interesse, sinalize, né, que existem mais informações nos anexos e a pessoa com certeza irá visitar o anexo para verificar esses detalhes que ela necessita. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Podemos seguir? Vamos em frente, então.
Capacidade instalada. Quanto pode ser produzido com a estrutura instalada? Veja, pessoal. Eu já disse para vocês que eu já acompanhei diversas bancas de TCC, as quais era a apresentação de um plano de negócios, né? E os professores da banca, não é que eles querem sacanear com o aluno, né, complicar a vida de vocês, né? Mas o camarada está ali para avaliar o teu projeto, não é verdade? E muitas vezes, eu já participei de bancas, né, em que os alunos colocaram, por exemplo, uma capacidade de produção de 1.000 unidades mês, né? Mas quando a gente ia olhar a capacidade das máquinas, percebia que, por exemplo, uma das máquinas, se eu tinha uma máquina lá de um tipo, e ela acabava tendo uma capacidade de produção de 700 unidades mês, né? Então, existia um gargalo no processo produtivo, né? Então, eu poderia ter lá 10 máquinas que poderiam produzir até 10.000 unidades mês, mas uma delas, a qual o produto tinha que passar obrigatoriamente, ela só conseguia tratar 700 unidades mês, né? Então, muitos trabalhos de plano de negócio TCC tiveram que ser refeitos, né? Porque isso impacta fortemente, né? Isso impacta fortemente no resultado do seu plano de negócio. Ora, eu fiz uma previsão de vendas contando com um X de produção, né? E agora eu não posso ter essa produção. Eu me lembro, essa também acho que comentei com vocês, teve um caso de um grupo que estava fazendo um plano de negócio para supermercado, né? E eles colocaram que a entrega seria por conta dele, por conta do supermercado. O supermercado faria eles mesmos a entrega dos produtos, né? E aí, então, pela quantidade de veículos disponíveis para fazer a entrega, nós fizemos um cálculo ali, e nem que se a frota trabalhasse 24 horas por dia, daria conta daquele volume de vendas que o grupo estava apresentando, né? Local próprio ou alugado, né? Aí vem muito aquela questão do dono, né? O dono prefere, muitos, né? Preferem comprar, né? O local é meu, ninguém vai vir mexer comigo aqui, coisa e tal. Tecnicamente, eu prefiro alugar, né? Alugar. Então, procuro um imóvel aí, vejo se me atende e alugo. Porque se, apesar de todos os meus esforços de fazer um bom plano de negócio, não der certo, né, é mais fácil você pivotar, mudar para outro tipo de negócio. Quando é alugado, você pode desfazer o contrato e buscar outras alternativas, né? Já quando é próprio, a gente percebe que o dono ele fica tentando além do tempo adequado, né? E isso pode levar ele a ter grandes prejuízos, né? Quantos clientes podem ser atendidos nesse caso, seja um varejo, né? Pode ser atendido nesse espaço que você está comprando ou está alugando, né? Existe sazonalidade de vendas, né? Então, como isso impacta o seu negócio, né? Então, vou montar uma sorveteria, né? E aí? Né? Então, no verão, a gente consegue aí ter uma venda muito boa, né? E no inverno? Então, estrategicamente, no inverno, vou trabalhar com outros tipos de produto. Ok, mas para fabricar esse outro tipo de produto, eu também vou necessitar de máquinas e equipamentos, ou eu posso usar os mesmos equipamentos do sorvete? Então, tem que tomar muito cuidado, né, quando você estabelece suas estratégias, né? Eu tenho sempre que verificar se eu tenho condições de implementar essa estratégia, né? Lembro também de uma situação de uma banca, onde o aluno colocou, aí já era uma estratégia de marketing, tá? Ele colocou que ele daria desconto de 10% para pagamento à vista, né? E quem quisesse comprar a prazo, ele ia parcelar em 6 vezes, né? Legal, é uma boa estratégia, né? Só que quando ele colocou a previsão de vendas, ele não descontou os 10% do total que ele previu de venda, né? Então, lá, por exemplo, ele fez uma previsão de R$500 mil de vendas à vista e R$500 mil de venda a prazo. Ok, mas quando você vende à vista, você tem um desconto de 10%. Tem que ficar claro, né? Essa situação. Veja, pessoal, são detalhes, né? Mas detalhes que podem impactar o resultado do seu negócio. 50 mil
a menos de venda no mês que você projetou, né? Pode mudar, pode alterar o resultado da sua empresa, né? Muito Alguém tem que bem. pagar esses 10%, né, professor? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Eu toco sempre nesse ponto, parece que eu sou um cara muito repetitivo, né? Já falei com vocês várias vezes sobre isso, mas é para marcar. Que nem, eu não queria voltar no assunto, mas vou voltar, né? Que nem no alugado ali, né? Ah, mas esse imóvel é do meu pai, e meu pai não quer receber aluguel, eu sou filho dele, coisa e tal, né? Não é assim que é um plano de negócio profissional, né? Tem muita gente que abre um negócio dessa forma, não tem problema nenhum, né? Só que o resultado que ele está tendo na empresa dele está sendo, parte dele tinha que ser distribuído para o pai, né? Porque o pai é dono ali do imóvel que ele está utilizando, né? Então não tem almoço grátis, né? Ah, eu vou usar a picape do meu irmão, vou montar minha empresa no barracão do meu pai, tudo bem. Pode ser, você pode montar e ter sucesso, não tem problema nenhum, né? Mas, tecnicamente, você pode estar tendo lucro porque outras pessoas estão abdicando de um valor que elas deveriam receber pela locação do caminhonete, pela locação do imóvel. Correto, pessoal? Sim. Descreva como será o processo de produção, né? Então, produção, desde como ser uma indústria, ou também a venda, né? Que também tem na indústria, né? Mas no varejo é o ponto mais principal, né? Então, como é que é o processo de atendimento ali, né? Logo em seguida eu vou mostrar para vocês, tá? Um fluxograma ali, tá? Serão necessários máquinas e equipamentos, né? Lembre-se, pessoal, na hora que nós formos elaborar a etapa financeira, né? E a próxima, o plano financeiro é o próximo, né? Nós vamos ter que trabalhar os investimentos iniciais, né? Então, investimentos iniciais, por exemplo, com estoque, investimentos iniciais para você comprar prateleiras, gôndolas, mesas, cadeiras, computadores, software, se for o caso de indústria, máquinas, equipamentos, né? E vocês aí que são da área de contábeis, né, tem que ficar ainda mais espertos, né? Porque todos esses itens, exceto o estoque, todos esses itens têm depreciação, né? Vocês já trabalharam com outro professor o conceito da depreciação? A gente está vendo isso agora, professor. Opa, legal. Legal, legal mesmo. Porque eu repito para vocês, tá? Olha o papagaio Galileu novamente, né? Você pode vender um produto sem considerar no custo a depreciação que suas máquinas, equipamentos, carros, o próprio imóvel, caso seja da empresa, né, possui? Pode. O produto é seu. Se você vende com lucro ou prejuízo, o problema é seu. Poder pode, mas não deve, né? Porque em algum momento, a tua empresa vai virar para você e falar o seguinte: preciso trocar os computadores, né? E é lógico que isso não acontece do dia para a noite, né? Eles vão se depreciando, é natural. Veja, você comprou um carro há alguns anos aí, ele tinha uma quilometragem, agora já tem uma quilometragem bem avançada, né? Você pagou 40 mil nele, talvez agora você pegue só 38, 37, 35, né? Então, quando nós fazemos o investimento inicial, é fundamental que a gente estabeleça, né, também um percentual para essa depreciação. E não somos nós, né, aleatoriamente, que vamos determinar isso, né, pessoal? Vocês estão vendo aí com o professor da área, né, que é muito mais especializado do que eu, mas existem tabelas aí contábeis aí que nos ajudam a determinar qual é o percentual de depreciação para cada item que você está alocando aí no seu imobilizado. Perfeito?
Bom, aqui está um fluxograma. Tá? Isso aqui é muito bacana. Raramente eu vejo isso em plano de negócio. Sou sincero com vocês, tá? Na minha especialização em qualidade, eu trabalhei muito processos. Minha monografia de conclusão da especialização foi em gestão de processos, né? E é exatamente isso aqui, ó. A gente mapeava todo o processo da empresa para encontrar gargalos, não conformidades e você tratar esses gargalos para que o processo flua, né, mais adequadamente, né? Então, nós mapeamos um processo de entrega de uma loja de material de construção, né, onde nós encontramos diversos problemas, né? Diversos problemas. Por exemplo, né, o pedido chegava até a expedição, né, o chefe da expedição colocava embaixo dos demais pedidos para sempre seguir uma ordem. Até aí tudo bem, né? Mas quando esse pedido chegava na hora de ser entregue, aí que ele ia verificar se todos os itens estavam no estoque, tinham realmente no estoque, né? E às vezes não tinha. Então, às vezes você, lá, quem trabalha com madeira sabe como é que é, né? Às vezes você tinha lá, por exemplo, vigas de 4 metros, mas não tinha caibros de 4 metros, e aí o pessoal ficava lá, enquanto o caminhão estava parado, ficavam lá na serra circular abrindo essas vigas para transformar em caibros, né? Às vezes faltava algum item, o cara comprou lá 200 metros de piso e comprou também o rejunte para esse piso, e o rejunte acabou, não tinha coisa e tal. Aí tinha que falar com o vendedor para ver como é que ia resolver isso, aí o vendedor ligava para o concorrente. Nossa, era um processo assim que eu vou falar para vocês, entendeu? Então, quando nós mapeamos o processo de entrega da empresa, nós apontamos todas essas não conformidades para o empreendedor e quando ele começou a resolver, né, cada um dessas não conformidades, o fluxo de entrega com a mesma estrutura praticamente dobrou, né? Quer dizer, com os mesmos caminhões, né? Com as mesmas pessoas envolvidas no processo, ele quase conseguiu dobrar as entregas com aquela estrutura. E isso, para ele, foi muito bom, porque as pessoas chegavam na loja e falavam, olha, tudo bem, você pode me entregar quando? Posso entregar daqui 4 dias. Não, 4 dias não dá. Me entrega amanhã que eu fecho o negócio. Não, então estou com um bolo de entrega lá, não posso entregar. Né? E às vezes perdia alguns negócios por não conseguir entregar. E agora, agilizando o processo, né? Então ele conseguiu fazer com que até mais vendas ele viesse a fazer com essa agilidade na entrega. Né? Então aqui é bem simples, ó, né? É você mapear o processo, né? Cada qual aqui com o seu significado, né? Início e processo e vai embora, né? Então registrar o pedido da pizza, né? Atender o telefone, provavelmente aqui o cliente faça por telefone, né? Verificar o cadastro. E aí, o cliente possui cadastro? Sim. Então, registrar o tamanho da pizza. Não. Realiza o cadastro para depois registrar o tamanho da pizza. Registrar os sabores selecionados, né? Há mais itens para adicionar? Não. Há observações para o pedido? Não. Informar o total ao cliente. Há mais itens para adicionar? Sim. Adicionar mais itens ao pedido. Há observações do pedido? Sim. Anotar observações, informar o total ao cliente. Então, veja, se existe algum gargalo entre o início do processo e até o cliente, eu tenho que eliminá-lo, né? Então, dificilmente eu tenho observado aí tamanho detalhe, né, detalhamento aí nos planos de negócio com relação ao plano operacional, apresentando aí o fluxograma de produção ou fluxograma de atendimento. Tá? Muito bem, olha aí. Necessidade de pessoal. Muito bem. Vamos lá, então. Primeiro, informe o papel dos sócios no negócio. Tem competências ou conhecimentos complementares? É desejável.
né? É mais interessante eu ter um sócio que entenda de finanças, por exemplo, outro que entenda de marketing, por exemplo, e outro que entenda de produção, do que os três entendam de marketing, ou de produção, ou os três entendam de finanças, né? Então, nós temos que, se possível, né, já falei isso também, sócio não é ruim, desde que ele venha agregar ao seu negócio, né? Então, que competências os sócios vão trazer para o negócio? E hoje em dia, com as startups, meus amigos e amigas, né, a gente observa claramente, e isso a gente pode registrar naquele programa Sony, né, Negociando com Tubarões, né? E aí você percebe claramente que às vezes o negócio não é assim revolucionário, né? E ao final, quando o tubarão aceita injetar o dinheiro no negócio, alguns acabam até falando, o teu negócio não é tão atrativo, mas gostei de você, né? Então, pelo estilo como o cara fez a apresentação do seu plano de negócio, e o cara acaba investindo, não no negócio, mas na pessoa, né? Porque se aquele negócio que eles estão propondo não der certo, muito provavelmente o tubarão vai utilizar aquela pessoa em outro lugar, em outra empresa que ele já possui, né? Chegamos a um ponto complexo aqui, hein, pessoal? E aí, familiares irão trabalhar na empresa? O que vocês acham? Deixa cada um no canto, né? Olha, pessoal, é um problema, não é um problema, né? Mas é uma situação que deve ser pensada logo no início da sua empresa. Por quê? Porque as crianças crescem, né? As crianças crescem e elas demandam uma série de coisas, né? Então, imagine lá 3 sócios, os 3 solteiros, né? E aí, ou 3 sócias, né? E aí elas casam, eles casam, né? E aí vem os filhos. E, de repente, um dos filhos de um dos sócios acaba comprando um carro importado. Né? E os outros filhos da mesma idade, o que eles vão pensar? O que eles vão solicitar para os seus pais? Né? Lógico, é proibido você comprar um carro importado para o seu filho? Claro que não. Né? Mas tem que ter uma lógica. Né? Então, de repente, a tua família é uma família mais abastada do que os demais sócios da empresa e tal, né? Então, tem que deixar muito claro se os filhos poderão vir a trabalhar na empresa, quantos filhos vão trabalhar na empresa e em que condições. Né? Porque muitas vezes você vê o filho chegando 9 horas da manhã, né? Tendo um almoço mais longo, chega às 5 horas, vai embora, né? E aí os outros funcionários começam a olhar, falar, puxa vida, né? É filho do patrão e coisa e tal, né? Mas não é o adequado, né? Ele pode trabalhar menos tempo na empresa? Pode, né? Então você tem que determinar, você vai trabalhar 6 horas por dia, né? E isso fica bem claro para os demais, né? A função dele dentro da empresa é trabalhar 6 horas por dia. Então, eu não vejo problema em familiares trabalhando na empresa, desde que eles tenham competência para isso e, de repente, fazer como alguns grandes empresários fazem, né? Os caras mandam os filhos, lógico, fazer um curso de gestão e antes mesmo de trabalhar na empresa do grupo, né, eles vão trabalhar em outras empresas. O cara sentir como é ser empregado. Né? E depois, de um tempo, aí sim eles podem ser aceitos na empresa. Né? Nas micro e pequenas empresas, né, pessoal, isso aí acontece, não tem nem tem como você criticar, né? Porque, de repente, é o pai, a esposa e o filho. Quer dizer, para o negócio poder girar, ele tem que contar com o filho. Né? Então, eu vou colocar lá no contrato da empresa que o filho não pode trabalhar aqui, né? Então, eu estou dizendo assim, um plano de negócio um pouco mais sofisticado, um plano de negócio mais profissional, né? De repente, você está juntando aí 2 grandes potências, 2 empresas, para criar uma terceira, e aí você coloca nesse plano de negócio algumas restrições, ou, eu não diria restrições, mas algumas condições para o trabalho dos familiares na empresa, né? Relacione as funções necessárias, aquelas que já estão ocupadas e abertas, né? Então, você já tem ali, por exemplo, os sócios, né?
Já tenho aqui já um diretor financeiro, já tenho um contador, por exemplo, né? Imagine vocês, né? Imagine vocês montando, a Suzana chegando, né? Vocês montando uma empresa entre vocês aí, tem administradores, economistas e contadores, né? Então, imagina, de repente, já tem um contador para a empresa, né? Não sei se ele vai trabalhar full time exclusivamente para a empresa, mas muito possivelmente ele será o responsável pela nossa contabilidade, né? Então, quais são as funções ocupadas e quais são as funções abertas, né? E o bacana aí, pessoal, é que a gente deixe bem claro quais são as competências e habilidades necessárias para cada função, né? Quando nós estamos montando um negócio, não é bem assim que acontece, né? É mais meio por indicação, não é? Eu vivenciei isso. A gente precisava de um vendedor e a gente conversava com os vendedores. Falou, vocês conhecem alguém aí que pode vir trabalhar para a gente aqui de vendedor? Né? Estou precisando de alguém aí para o escritório, para auxiliar de escritório. Vocês conhecem alguém? E muitas vezes acontecia na firma de ter lá o pai como vendedor, ou o pai como gerente de vendas, né? E a filha ou o filho trabalhando no escritório, né? Então, as micro e pequenas empresas, elas acabam agindo dessa forma. Agora, no caso de você estar preparando um plano de negócio profissional, o ideal é que a gente colocasse bem claro quais são as habilidades e competências, né? Muitas vezes até muitos pensam que a função vendedor é uma função super simples. Então, precisa de vendedor, né? Mas vem cá, quais são as habilidades e competências desse cargo, né? A primeira delas é gostar de gente. E eu conheci vendedores que se escondiam atrás do pilar da empresa para que os clientes que estavam chegando não os vissem, né? Então, peraí, bicho. O que aconteceu de errado aí, né? Por que você está se escondendo do cliente, né? Eu não gosto de atender. Mas você é vendedor, né? Então, eu estava desempregado, passei aqui na frente, me contrataram, mas eu não gosto de vendas. Então, veja como é complicado, né? Você não ter, assim, uma definição correta dos atributos, das competências, das habilidades necessárias, né? Treinamento. Né? Quando você começa uma pequena empresa, não tem treinamento nenhum, né, pessoal? Não tem mesmo. Eu já acompanhei várias e várias empresas aí, e o treinamento é olhar o chefe, é olhar o dono do negócio, né? Então, se o patrão trata bem o cliente, não trata bem o cliente. Se o patrão engana o cliente no peso, então é isso que o patrão quer que eu faça, né? Às vezes, por princípio, eu não faria isso, né? Mas essas são os espelhos que eu tenho para fazer o meu trabalho, né? Lembre-se de verificar o acordo coletivo, né? Então, qual o piso salarial para a categoria, jornada de trabalho, né? Entre outros aspectos que você tem que respeitar. Porque se você não respeitar, depois provavelmente você pode ter problemas aí no desligamento do seu colaborador, né? Então, aí, se possível, coloque lá um organograma, né? Aí temos aqui a contabilidade pontilhada com uma função de apoio, que nesse caso está bem claro aqui para nós que a contabilidade não será feita dentro da empresa, né? Ela será uma contabilidade terceirizada, né? Então, eu vou contratar um escritório para fazer minha contabilidade, né? E tem aqui o meu diretor-geral, o diretor de produção, administrativo, vendas e por aí vai, né? Então, dá também para tentar desenhar aqui um organograma da organização. O principal diferencial de um negócio são as pessoas que o criam. Olha aí. Definem o seu modelo de negócio, gerenciam e executam as estratégias, né? Então, lá no começo da nossa aula, né, eu perguntei para vocês, mesmo fazendo um plano de negócios, o que pode levar a sua empresa a não ter sucesso, né? E aí vocês comentaram comigo, né? Gestão, né? Então, quem faz a gestão são pessoas, né? Então, além do gestor em si, né, os demais colaboradores também, eles estão aí corresponsáveis para que aquelas nossas estratégias que nós apresentamos aqui, por exemplo, nosso plano de marketing, né, elas sejam devidamente executadas.
Perguntas? Curiosidades? Dúvidas? Tudo certo? Esse povo é bom demais, hein? Meu Deus do céu. Então, vamos para o nosso último slide, se não estou enganado, né? E aqui a gente faz uma pequena ressalva, né? Nas micro e pequenas empresas, o organograma pode ser substituído por uma matriz de responsabilidade, né? Então, eu não tenho, professor, como é que eu vou fazer o organograma aqui da empresa? É o dono do negócio, é um vendedor, né? Então, nem precisa, na verdade. Então, mas, com o passar do tempo, se a empresa crescer, é interessante você deixar isso registrado, né? Então, simplesmente a gente coloca aqui, ó, né? Por exemplo, define a função, auxiliar administrativo, quais são as qualificações necessárias? Ensino médio, completo, e conhecimentos em informática. Precisa de experiência? Quais responsabilidades, né? Ele é responsável pela estruturação das informações necessárias aos relatórios administrativos. Então, se nós encontrarmos um plano de negócios onde a gente consiga encontrar pelo menos essa descrição aqui, já será algo fora da média, né? Porque, infelizmente, o que a gente percebe é que os grupos, né, quem faz o plano de negócio, coloca lá: vou precisar de 2 auxiliares administrativos, 3 vendedores, tantos fulanos na produção, ciclanos, papapá, e só não coloca quais são as qualificações e responsabilidades para os cargos, né? E aí, muitas vezes, o cara é contratado e nem sabe o que ele vai fazer, né? É isso, né? Então, na aula de hoje... Ô, professor, Oi? por que a questão salarial até hoje não é clara na hora de disponibilizar uma vaga? Por que as empresas têm receio de colocar quanto pretende pagar? Olha, Anderson, eu acho que é uma política de cada empresa. Eu não sou... Deixa eu parar essa apresentação aqui, né? Eu não sou especialista em RH, mas eu trabalhei nessa área há alguns anos, né? Auxiliando na gestão de empresa, né? Quando nós abrimos uma vaga, nós deixávamos claro, ó, vendedor comissionado, vai receber o piso da categoria, que é tanto, né? Vai ter tais e tais benefícios, correto? Mas nós não gostamos, né? Nós não queremos que você fique no piso da categoria, né? Talvez o primeiro ou segundo mês, tudo bem. Mas a partir do terceiro, quarto mês, a gente espera que o seu desempenho seja melhor, por você já estar mais habituado com o negócio da empresa, né? A gente, quando é professor, na nossa profissão aqui, basicamente nós já sabemos, né, quanto a gente vai ganhar, porque já existe aí uma média que as instituições pagam em termos de hora, né? Então, vai te classificar lá, dando um plano de carreira, como professor assistente, auxiliar de ensino, professor adjunto, você vai ter uma ideia de quanto você vai ganhar, né? Mas, não sei, essa pergunta aí eu não sei, nunca busquei informação e refleti sobre ela. Vou ficar lhe devendo, tá? Mas eu acharia interessante, acho interessante deixar claro, olha, nós podemos pagar é isso aqui, né? Mais perguntas? Porque parece uma barreira que as empresas têm informar quanto ela pode pagar. Não é só carga administrativa, eu tô falando no geral, sabe? Já aconteceu de eu saber quanto eu vou ganhar, passar na entrevista, ficar sabendo quanto eu vou ganhar e pedir desculpa e negar o cargo. Não é adequado. Porque né? era uma responsabilidade muito grande e era para muito trabalho e tinha umas obrigações que eu talvez ia sentir muita dificuldade para cumprir. E na hora que falou o salário, eu perguntei, falei, ué, mas é mesmo? Ele falou, Eu falei, eu agradeço, mas não me interessa, por causa da faixa salarial.
Sim, e veja só, no final das contas, a empresa perdeu com isso. Por quê? Porque teve o tempo para te entrevistar, agora ele vai ter que buscar um segundo candidato, né? Então, veja, a empresa também perde com isso, ela perde tempo, perde dinheiro, né? Porque tempo é dinheiro, né? E é uma questão complicada, né, pessoal? Salário é bem complicado, né? Não é fácil, não. A gente profissional, tem que agregar valor na nossa profissão, né? Principalmente quando vocês se formarem, né? Porque quanto vale uma consultoria do Anderson, do Pedro, da Caroline, do Felipe, de vocês, né? Quanto vale uma hora consultoria? Verdade? Então, eu tenho que agregar valor à minha marca para que o meu trabalho seja reconhecido, né? Então, é complicado. E aí vai para a negociação, né? E aí, quem tem mais frieza, tem mais um histórico, né? Consegue ter resultados melhores, né? Eu passei por uma situação dessa faz menos de 30 dias, né? Nós fechamos um contrato com uma grande empresa, uma grande associação nacional, de nível nacional, para desenvolver um trabalho, né? Nós estávamos em 4. Uns queriam um preço mais baixo, eu queria um preço mais alto, né? E conseguimos fechar no mais alto. Mas a gente fica na dúvida, será que os caras vão perceber valor no nosso trabalho? Né? Mas, para quem já está no mercado há 30 anos, né, pessoal, já tem uma bagagem enorme aí, e às vezes fica mais fácil você conseguir ter essa condição de pedir um valor um pouco melhor para o seu trabalho. Mas se prepare. Quanto vale a consultoria de um economista? Quanto vale a consultoria de um administrador? Quanto vale a hora de um contador aí, caso tenha que fazer uma perícia, algum trabalho assim, né? Então, procurem agregar valor à sua marca. A sua marca é você, é o Mário, a Suzana, a Rayane, né? Procurem agregar valor à sua marca, né? Porque é a partir daí que você vai poder cobrar mais caro. Até um limite. Daqui a pouco, aí os caras, na hora que você chega no limite, aí, a partir disso aí, eles não conseguem, você não consegue mais agregar, né? O que mais, meus amigos e minhas amigas? Ficou tão claro assim o plano operacional, né? O que nós temos que fazer ali para atender os requisitos desse tópico importante aí do plano de negócio? Perguntas? Curiosidades? Estão quietinhos hoje, hein, pessoal? O que foi? Já estão cansados, já? Estamos chegando na reta final? Nenhuma dúvida? Luiz Gustavo, o Gustavo, o Lucas. O Gustavo e o Lucas, que vieram da turma da manhã, estão muito quietinhos. Já nem uma pergunta esse bimestre ainda, hein? O Eduardo está mais participativo. O professor, estou tranquila também. Ah, beleza. Desculpa interromper, Carolina, pode continuar. Não, imagina, eu só ia só fazer comentários mesmo, por exemplo, nessa questão aí de empresa familiar. Eu acho que antes de alguém entrar, tem que deixar as regras bem claras, como o senhor disse, né? Para não gerar discordância mesmo entre outros funcionários, e inclusive entre o seu patrão, que provavelmente vai ser um parente. Porque tem situações que, querendo ou não, vai ter discórdia, né? E tem que deixar bem separado. Empresa e o pessoal, que seria a família mesmo. Bem isso, Carolina. Eu falei para vocês, né? Eu trabalhei 14 anos no varejo, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas. E um tempo eu fiquei na área de recursos humanos, né?
E aí um dos sócios chegou para mim e falou, ó, vai vir um parente nosso aí para trabalhar no escritório, dá uma avaliada, né? Ver o que você acha, né? E o rapaz jovem, né? Chegou lá de bermuda, camisa regata, chinelo, né? Eu conversei com ele, falei, olha, para trabalhar aqui no escritório, né? A gente exige que a gente tenha uma forma de se vestir mais social, né? Pelo menos uma camisa, né? Uma calça comprida, sapato, tal, ou tênis, mesmo assim, né? Então não serve para mim não, né? Pegou e virou e foi embora. Né? Então, parece que muitas vezes também as pessoas que são parentes do dono, coisa e tal, elas acham que elas têm que ter um tratamento diferenciado, né? E não, eles têm que ter as mesmas responsabilidades do nosso funcionário aí, tem que deixar bem claro para eles, né? E eles fazem parte do time, se eles não derem conta do recado, vai sobrecarregar os demais, né? E a empresa não dá, pode ter esse luxo aí, né? De ter aí funcionários que ficam pendurados aí, né? Então, tem que produzir, né? Então, é bem complicado, né? Bem complicado. Eu também participei de um processo de contratação de um jovem também, que aí foi indicação de um dos sócios da empresa, que ele era filho de um amigo muito, muito grande do dono lá, né? E quando o cara... Isso faz 30 anos ou mais, né? Quando ele chegou na entrevista de emprego, né? Ele usava um cabelo muito comprido, estava de rabo, ele amarrado, tal, papapá, né? E nós o contratamos, né? Naquela época, até existia algum tempo preconceito com relação a isso, tal, mas o menino demonstrou que tinha bastante capacidade, coisa e tal. E olha como é que é a história, né? Acabamos contratando, ele trabalhando no escritório da empresa, deu conta do recado, né, e tal. E mais adiante, anos mais para frente, depois ele saiu da empresa e tal, e anos mais lá para frente, nós nos encontramos novamente, ele acabou casando com uma professora amiga minha e eu acabei sendo padrinho de casamento deles, né? E hoje ele é doutor na área de economia. Veja só como é que as coisas vão evoluindo, né? Já não usa mais o cabelo tão comprido, faz tempo que não usa mais, mas também não teria problema nenhum se usasse, né? Então a gente tem que saber, né? Não é porque o rapaz foi lá de camisa regata e shorts e chinelo, mas a partir do momento que eu dei as diretivas para ele, ele tinha que simplesmente entender que a empresa ali tem certas normas, que ele poderia muitas vezes voltar para uma nova entrevista e poderia ter trabalhado na empresa sem problema nenhum, né? Mas ele achou que não era, a empresa já estava adequada ao perfil dele. Ótimo, né? Tem outras empresas que podem contratá-lo, mas dentro do que a empresa exigia, era aquilo ali, né? Então, é interessante. Mas, por outro lado, pessoal, pelo que eu percebi aí pelas perguntas que eu fiz para vocês logo no início da nossa aula, né, vocês estão pegando a essência do negócio, né? É claro que existem muitos detalhes em fazer um plano de negócios, né? Mas aquelas perguntas iniciais que eu lancei para vocês aí, né, vocês conseguiram responder adequadamente, né? E eu fico muito contente com isso, né? Isso mostra que vocês estão aí também evoluindo na disciplina. Bacana, né? Eu até fiquei muito contente quando eu vi a Carolina usar o termo ambiente externo, né, Carolina, né? Porque é um termo técnico, né? É um termo técnico que a gente usa dentro da academia e que é legal. De repente vai fazer um artigo ou fazer um concurso e coisa e tal, e esse termo aí tem que ser utilizado, né? Então, eu fico muito, muito contente quando eu percebo isso, essa evolução em vocês aí. Bacana, parabéns, tá? Pessoal, mais alguma coisa, mais algum comentário? Por mim é só, professor. Senhoras e senhores, se vocês não têm mais perguntas, eu vou dar um break por aqui, até porque vocês têm aí uma aula de estatística logo em seguida, né? Que eu acho que é um tema um pouquinho mais complexo do que a minha aula, né? Então tem um tempinho a mais para vocês tomarem um cafezinho, dar uma descansada e ter uma boa aula de estatística, tá bom? Espero vocês na próxima
quarta-feira, ok? Obrigado, professor. Combinado, professor. Professor, Valeu, só uma professor. dúvida. O senhor Obrigado, professor. Tamo junto. lançou lá Carolina. no ambiente online o slide da aula 4? Opa, vou dar uma olhada, hein? É porque eu estava dando uma olhada lá e eu não consegui assistir semana passada porque eu estava sem internet e não tinha lançado ainda. Eu só não verifiquei hoje, não sei se o senhor Qual é lançou. o teu curso? Eu sou de contabilidade. Contábeis. É que geralmente quando eu lanço, Carolina, eu lanço na administração, que aparece primeiro, e depois eu só importo, tá? Mas eu vou verificar se o slide da aula 4 não for... A da aula 5 você já encontrou. Tá, o de hoje. Não verifiquei hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu tava vendo, eu acho que eu vi ontem e não tava ainda o 4. É que eu geralmente, você mesmo pediu para mim no começo do bimestre, no mês passado, Isso, foi. que colocasse uns dias antes, né? Sim. Valeu, Luiz Gustavo. Boa noite. Até a próxima. Se você conseguir olhar para mim aí, eu agradeço. Eu já Eu vou dar uma olhada, já tô entrando aqui. tá, eu já aproveito e já faço essa correção. Eu vou. Enquanto isso, Aula. pode falar, Carolina. Ah, desculpa, eu interrompi alguém? Não. Tá sim, professor. Agora entrei aqui e realmente tá sim. O 4 e o 5? Agora tá. Acho que entrou hoje. Ah, lá, o Luiz Gustavo. Tá. Ok, então. Se tá, ótimo para vocês, beleza? Certinho, E professor. Desculpa o incômodo. não há incômodo nenhum. Pode, quando tiver problema, pode falar. Não tem, vocês têm que perguntar mesmo. Pode passar em branco, não. Estou encerrando.